Oi, pessoal, eu sou a Ana Cláudia e integro a equipe composta por mim, Maria Fernanda e Silvia Regina. Na disciplina Gestão Social e Participação Popular, ficamos com o tema Economia Solidária e escolhemos o artigo Economia Solidária como estratégia de desenvolvimento, uma análise crítica a partir das contribuições de Paul Singer e José Ricardo Tauile. O artigo escolhido para estudo trata acerca da economia solidária enquanto estratégia de desenvolvimento, de forma a analisar o entendimento de Paul Singer e José Ricardo Tauile sobre o tema. O artigo aponta que esses autores são grandes referências teóricas para as ações políticas da economia solidária no Brasil, sendo importantes no entendimento da economia solidária como estratégia de desenvolvimento. A economia solidária se desenvolveu no Brasil a partir da articulação de diversos sujeitos sociais em atividades reunidas no primeiro Fórum Social Mundial. A partir desse fórum, foi formado o Grupo de Trabalho de Economia Solidária, que culminou no terceiro Fórum Social Mundial com a criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. A criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária coincidiu com o momento da criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, em 2003, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, sendo um marco importante para o movimento. No Brasil, as iniciativas denominadas de economia solidária compreendem empreendimentos econômicos solidários e suas formas de organização, como cooperativas, associações, empresas autogestionárias, redes e cadeias produtivas, complexos cooperativos, centrais de comercialização e outras formas de organização do trabalho. Temos também as redes, fóruns e coletivos diversos de economia solidária, a relação entre empreendimentos, entidades de apoio e poder público. Finanças solidárias, cooperativas de crédito, microcrédito, fundos rotativos, bancos comunitários, dentre outros. Comercialização, comércio ético, justo e solidário, feiras, clubes de troca, consumo consciente. Temos também entidades e organizações da sociedade civil, entidades de fomento e apoio e outras organizações e movimentos sociais. A economia solidária se configura como uma resposta dos próprios trabalhadores às transformações atuais do mundo do trabalho. Essas respostas são caracterizadas por iniciativas coletivas, caracterizadas como organizações econômicas, organizações coletivas organizadas sob a forma de autogestão que realizam atividades de produção de bens e de serviços, crédito e finanças solidárias, trocas, comércio e consumo solidário. Temos também organizações solidárias, compostas por empresas de autogestão, associações cooperativas e grupos informais de pequenos produtores ou prestadores de serviços, individuais e familiares, que realizam em comum a compra de seus insumos, e a comercialização de seus produtos ou processamento deles. A primeira referência teórica que diz respeito ao Secretário Nacional de Economia Solidária, o Paul Singer, nos oferece uma leitura da economia solidária a partir da ótica do desenvolvimento humano. A segunda concepção analisada, de José Ricardo Tauile, que realizou seus estudos no campo da economia solidária com base nas atuais exigências do desenvolvimento capitalista, pretende demonstrar que, ao contrário de se contrastarem, tais concepções integram uma totalidade coerente no campo da economia solidária. Paul Singer dispõe que a economia solidária é uma estratégia de desenvolvimento socialista. O Paul Singer diz que a economia solidária teve como fio condutor sua preocupação em reconceituar o socialismo e reavaliar suas perspectivas e possibilidades. O projeto de reconceituação condiz com a elaboração de um projeto político calcado nessas novas leituras e compreensões da realidade social. Ele toma emprestadas diversas categorias marxianas, mas para provar que o socialismo ele deve ser construído ainda sob a hegemonia do capitalismo,
como um modo de produção, subordinado e integrado à chamada formação social capitalista. Esse modo de produção cooperativo é o que merece mais atenção de Singer, né? Segundo o estudo dele. Esse modo de produção ele foi desenvolvido pelo movimento operário socialista e deu origem às cooperativas de consumo e de produção, também referidas por ele como implantes coletivistas, ou seja, construídos nos interstícios da formação social capitalista. José Ricardo Tauri, por sua vez, ele fala que a economia solidária é uma estratégia de desenvolvimento inspirada nas virtudes do modelo japonês. Em seu estudo do socialismo de mercado, a economia solidária, ele tem como objetivo discutir o espectro de possibilidades de sucesso da economia solidária num ambiente capitalista. Na seção intitulada Uma inspiração nas virtudes do modelo japonês, ele afirma que tal modelo pode servir de inspiração na busca de soluções para questões-chave da economia brasileira. Isso porque a experiência japonesa ofereceu ao capitalismo importantes alternativas de organização da produção. Ele afirma ainda que, de qualquer modo, experiências mais cooperativas de relacionamento, as quais implicam frequentemente formas particulares de autogestão, se apoiaram na lealdade e na credibilidade mútuas entre os agentes econômicos, sejam eles capital e trabalho ou capital e capital na mesma cadeia produtiva. Sem dúvida, estes foram os fatores decisivos para o sucesso da economia japonesa ao longo da segunda metade do século XX. Ele considera também que, apoiada em uma organização sindical vinculada à empresa, a economia japonesa conseguiu beneficiar-se do engajamento dos trabalhadores em busca dos respectivos empreendimentos. Em outras palavras, ele considera que os empreendimentos solidários, baseados em princípios autogestionários, agregam, na atualidade, um importante elemento de competitividade para sua inserção no capitalismo contemporâneo, a partir de suas organizações com base no trabalho coletivo e na motivação dos agentes. Conforme apresentado, a ideia de uma economia solidária está atravessada por uma concepção de cunho fortemente ideológico que envolve elementos contraditórios e ambíguos. Entretanto, essas características também estão presentes na gênese do movimento da economia solidária como um todo, no nascimento. No geral, a economia solidária tem como referência um novo projeto, calcado nos desdobramentos de um engajamento cidadão e militante, que se referencia, em geral, em certos princípios presentes em programas socialistas do século XX. Esses princípios eles são combinados com um ideal de sociedade democrática, que dá prioridade à intervenção política das organizações não governamentais, os modelos de políticas sociais focalizadas com base em projetos e a redução das funções estatais que respondam à satisfação dos direitos sociais. A partir da leitura desses dois autores, Singer e Tauri, importantes referências para o desenvolvimento da economia solidária, podemos perceber que um discurso comum a estes dois autores se relaciona a uma noção de desenvolvimento, que, embora não seja contraditório ao modelo de acumulação capitalista, possui a peculiaridade de exercer essa funcionalidade por meio de uma retórica humanista e até mesmo com valores identificados de esquerda e anticapitalista. Temos a referência do artigo em estudo, que é da Keila Lúcio de Carvalho. No mais, agradecemos a atenção e estamos abertos a eventuais questionamentos.